Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo da Central do Anime. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, rapaziada, vamos falar sobre um anime que virou uma febre aí em 2025, em 2026, que é o anime Uma Musume Pretty Derby. Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse anime, ou visto algum meme, alguma coisa, algum vídeo sobre, e você deve ficar se perguntando, tá, esse anime é sobre o que exatamente? Pois é, galera, eu vou contar pra vocês aqui um pouco da história desse anime, a minha opinião, fazer um review em geral aqui do que eu achei, tá? Já vou adiantando, eu gostei muito, tá? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão agradar, e até mesmo algumas que têm um certo preconceito com esse anime, e se você não tá entendendo o porquê, eu vou explicar certinho pra vocês, mas pra quem tem um preconceito aí, talvez até mude de opinião sobre o anime, beleza? Vou pedir por favor, cara, que você deixe o seu like aí, se você é novo aqui no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade, e obviamente se vocês tiverem sugestões de vídeos que eu posso fazer aqui, comentem aí embaixo ideias que eu posso trazer aqui pro canal. Bom, vamos começar, galera, com o principal anime, tá? Uma Musume Pretty Derby, ele tem, na verdade, outros conteúdos, mas daí não seria Pretty Derby, seriam outros nomes ali. Tem alguns OVAs, tem OVAs que adaptam outras personagens, tem outros animes também, um anime recente pelo menos aí, que é o Cinderella Grey, que foi um anime que até ganhou premiações em algumas categorias aí também. Inclusive, muita gente reclamando aí sobre o anime do ano, que foi o vencedor, foi Boku no Hero, foi a 8ª temporada de Boku no Hero, e muita gente contestou com relação ao Musume, que fez muito sucesso ali em 2025. O anime, galera, conta ali com 3 temporadas, tá? A primeira temporada sendo lançada em 2018 com nota de 7.3. A segunda temporada foi lançada em 2021 com nota 8.3. E a Season 3 foi lançada em 2023 com nota 7.7. Já vou adiantando, cara, aqui pra vocês, assim, na minha opinião, eu acho que as melhores temporadas desse anime são a primeira e a segunda. A terceira, pra mim, é uma temporada um pouco mais fraca, mas para que vocês possam entender do porquê que eu tô falando, é necessário, é recomendado que vocês assistam o anime ali. Até porque, pra vocês entenderem o porquê, qual o motivo de eu não gostar tanto da terceira temporada. Que não é uma temporada ruim, tá, gente? Não significa que seja algo descartável, algo que não deveria ter sido feito, mas na verdade ela é abaixo da média e pra mim é até surpreendente a terceira temporada ter uma nota maior do que a primeira. Tá, Gustavo, mas esse anime é sobre o quê? Que carambas é Uma Musume? Bom, Uma Musume, galera, conta a história ali de garotas cavalo, né? Que são, na verdade, representações dos cavalos do turfo japonês que existem ou existiram na vida real. Elas são como idols ali no mundo de Uma Musume e é contado ali a trajetória de cada uma dessas Musume. Em todas as temporadas, galera, e em cada conteúdo de Uma Musume, a gente tem ali uma protagonista diferente, tá? Aí que é um ponto já bem importante que eu queria ressaltar pra vocês. Se você é acostumado, o que na verdade eu acredito que a maioria das pessoas são, é com relação a um único protagonista. Uma Musume faz bem diferente disso. Você não vai ter ali para sempre o mesmo protagonista. Por mais que a protagonista, no caso, da primeira temporada, ela aparece na segunda, ela aparece na terceira, ela aparece em outros episódios especiais, porém, ela não vai ser o foco, o central desse anime. Por quê? Porque, na verdade, esse anime, galera, como ele é adaptado, ele conta ali a história dos cavalos da vida real, das corridas, das rivalidades, eles têm que adaptar a história de cada um deles. Não faria sentido você adaptar uma história só, porque tem outros conteúdos que podem ser apresentados, tem outras personagens ali também, que é legal você conhecer cada uma delas, com personalidades diferentes. Então eu acho que nesse tipo de anime, ainda mais você adaptar alguma coisa da vida real, não teria como você só adaptar uma história ali, por exemplo, de um cavalo, que foi um cavalo que existiu na vida real, tá? Então a nossa primeira protagonista, galera, é a Special Week, tá? Ela é a protagonista da primeira temporada e ali a gente acompanha a trajetória ali dela nas corridas, ela iniciando a carreira dela de corredora no colégio Tracing, tá? Ela conhece um treinador, ela vai conhecendo outras garotas cavalo e ela participa de um time chamado Spica. Eu sei que o nome é esquisito, tá? Mas não precisa pensar em besteira. E nisso a gente tem ali a participação delas, ela vai conhecendo outras garotas cavalo e é bem legal a gente conhecer ali, tá? Você deve estar pensando, cara, é um anime sobre garotas cavalo, mas fica no vídeo, você vai entender o porquê que esse anime é legal. Na segunda temporada, galera, nós temos outras duas personagens. Dessa vez nós temos duas protagonistas, que é a Tokai Teo e Mejiro McQueen. Sim, o nome dela é McQueen, tá? Tanto é que foi o nome do cavalo. Como eu disse, é inspirado nos cavalos da vida real. Então, todos os nomes que vocês ouvirem aqui são de cavalos da vida real. Infelizmente, eles já morreram, alguns deles já faleceram, infelizmente. Esses cavalos, normalmente, eles têm ali pouco tempo de carreira. E normalmente eles acabam vivendo ali entre os 20, 30 anos. E, enfim, né? Muitos deles são de gerações mais antigas ali, entre os anos 80, 90 e etc. Um dos motivos por que eu acho esse anime tão incrível, cara, é justamente eles terem adaptado rivalidades da vida real. Ou seja, você vai escutar ali, tipo,
dois cavalos ali, né, duas personagens ali que elas estão disputando uma corrida, elas sempre estão ali no X1, vamos dizer assim, né, sempre disputando ali a vitória, e na verdade não é um mero caso, ou só roteirizado. Isso na verdade aconteceu na vida real, ou seja, vou dar um exemplo, por exemplo, Special Week e Grass Wonder já fizeram rivalidade algumas vezes, e dentro do anime nós temos essa rivalidade também em algumas corridas. Lógico que ali dentro elas são amigas, as duas personagens, mas dentro ali do anime também, né, nas corridas a gente tem a rivalidade que existiu na vida real. Então eles pegam pequenos detalhes e eles vão adaptando várias e várias coisas dentro do anime. Até mesmo histórias de alguns cavalos, personalidade de algumas garotas ali são por conta dos cavalos. Um exemplo disso é o Ogre Cap, né, ou a Ogre Cap. Ela é uma personagem ali que ela é muito conhecida por comer demais. E eu fui pesquisando o porquê de algumas personagens de Momosume terem certas personalidades, o porquê disso. E eu pesquisei também, obviamente, sobre essa personagem. E a Ogre é uma personagem que come muito porque o cavalo na vida real também comia bastante. Então eu acho legal essa fidelidade que o anime tem, porque ele pega ali cada elemento da vida real. Ele pega ali um cavalo, pega outro cavalo e faz exatamente como ele era na vida real, só que no formato de um humano, né, de um semi-humano, no caso, Uma Musume, que seria basicamente uma garota que adapta as características de um cavalo, a força de um cavalo, orelhas de cavalo, rabo de cavalo, entre outras coisas. Então é legal a gente ter esse tipo de informação, esse tipo de coisa. Nós temos referências também. Por exemplo, nós temos uma personagem na segunda temporada chamada Matikane Tannhauser. Provavelmente você deve conhecer essa personagem, mais conhecida como Mambo, né? Já viralizaram vários vídeos dela, vários memes, várias coisas. E tem uma parte, um trecho do anime que ela pergunta: ah, provavelmente fulana comeu uma aranha. E daí a outra personagem completa falando: tá, mas ninguém come aranha. E ela fala isso e não é por um acaso. Ela fala isso porque o cavalo Matikane Tannhauser da vida real já deixou de participar de uma corrida porque ele comeu uma aranha. Você assistindo o anime e depois descobrindo algumas curiosidades, porque eu tinha assistido pela primeira vez, depois eu fui reassistir com um amigo meu, recomendei pra ele, estava assistindo junto com ele, e depois de ouvir isso, porque eu já tinha visto o vídeo sobre a curiosidade, quando eu vi essa frase novamente dentro do anime, eu descobri que, na verdade, tudo que tem dentro do anime de Momosume não é por um acaso, e sim, tem um motivo. Às vezes da personagem falar alguma coisa simples, às vezes um comportamento dela, às vezes alguma personalidade, entre outros fatores. Um outro fator que é muito interessante desse anime, galera, é a questão da animação. Se em Cinderella Grey a gente teve muitos elogios, muita gente destacando a questão da animação, que realmente mandou muito bem, nesse anime também nós temos ali uma animação muito boa. Na primeira temporada, o estúdio que faz animação, que foi responsável pela animação desse anime é a PO Works, e na segunda e na terceira temporada é o estúdio Kai, que é inclusive um estúdio que estava quase falindo. Não sei por qual razão de ter dois tipos de estúdio, e se eu não me engano o estúdio Kai até fez outros materiais ali de Momosume, eu não tenho certeza se foi, por exemplo, Cinderella Grey, outros OVAs ali, com episódios curtos, conteúdos curtos ali. Não sei se foi animado pelo mesmo estúdio, eu imagino que sim. E o legal, cara, é saber que eles realmente tiveram ali a competência do material que eles tinham pra fazer e até mesmo do potencial que eles tinham pra fazer. Porque um grande defeito de alguns estúdios, cara, é você ter conteúdo, é você ter um material, você ter recursos para que você possa fazer uma animação boa e às vezes acaba entregando ali um material totalmente porco, totalmente mal feito, com preguiça, como por exemplo é o trabalho aí recente de One Punch Man na terceira temporada, que por mais que a gente tinha ali um cara que era um rapaz, uma pessoa responsável ali, né, que fazia, enfim, conteúdos, animes adultos, né, assim, não tem justificativa alguma. Eu acho inacreditável um estúdio ter esse mau caráter, essa preguiça, essa irresponsabilidade na hora de animar um anime que, cara, animes precisam ter animação boa, tá, gente? Pelo menos hoje, com os recursos, com a tecnologia que temos hoje em dia, em 2026 a gente tem que ter ali animes com uma animação boa. Lógico, não é somente a animação que é o suficiente, mas, de preferência, fique agradável para que a gente possa assistir. E o Momosume fez muito bem isso, cara. Eu acho que a animação do anime é impecável, é muito boa mesmo. Não tenho reclamações nenhuma mesmo. Não acho que um elemento ou outro foi mal feito. Eu acho que eles realmente mandaram muito bem no que eles tinham que fazer ali. Fizeram ali até mesmo mais do que o feijão com arroz. Eu posso dizer que eles fizeram feijão com arroz ali na primeira temporada, que a animação é boa, mas acho que ela melhora bastante ali na segunda e na terceira, que aí sim fica excelente e muito boa. Um terceiro fator que daí a gente tem que destacar, que eu também achei muito interessante e mostra também quanto você pode se emocionar e até mesmo ter mais empatia você vendo ali
a história de cada personagem, tá? Um fator importante é o medo do fracasso. Em competições, em corridas, assim, pra quem pratica esse tipo de esporte, todo mundo entra com o objetivo de vencer. Só que ao decorrer do anime, a gente tem algumas personagens que começam bem, outras acabam declinando, acabam se lesionando, o medo de uma nova lesão acaba surgindo. E o problema maior disso tudo, o quanto você fica tenso vendo aquela personagem ali. Às vezes uma personagem acaba se machucando, o medo psicológico também, principalmente, pressão vindo das pessoas assistindo as corridas, a pressão de outras personagens ali e tal. Acaba que vencer uma corrida ali não é uma coisa tão simples assim. E muitas têm esse objetivo de vencer, mas quando vão começando bem, ou vão perdendo, ou algumas que têm um começo ruim e acabam não evoluindo muito, isso acaba aumentando mais a pressão, como eu disse, e também a questão ali do drama, o medo do fracasso, o medo das lesões e o medo de ter uma carreira até mesmo curta por conta dessas lesões e também por conta de não conseguir o principal objetivo, que é vencer as corridas, que é se destacar ali dentro do turf japonês, se tornar ali uma lenda ali das corridas. Eu acho importante a gente ter esse drama do anime, porque o anime ele não conta apenas com bobagem, com piada. Esse anime conseguiu fazer um equilíbrio perfeito entre a dramatização e a comédia. É que você olha pra uma Musume e fala, nossa, mas isso aí é anime tipo de menininha, não sei o quê. Mas na verdade não é. Tanto é que a maioria do público, eu acredito que seja um público masculino. Então você vendo o anime, cara, eu particularmente, em várias cenas eu me emocionei bastante. E então é interessante a gente ver isso. E até mesmo um ponto importante que eu queria mencionar é que quando a gente vê algumas coisas ali, por exemplo, eu citei sobre as lesões, o anime ele faz uma coisa diferente do que na vida real. Pra você que não sabe, quando um cavalo ele quebra a perna dele, muitas vezes não tem muito o que fazer pós-lesão pra poder continuar vivendo ou até mesmo viver, porque um cavalo normalmente, galera, ele fica ali o dia inteiro de pé, né? Não sei quanto tempo que ele descansa, eu não manjo dessas coisas, e muitos deles acabaram sendo sacrificados, como por exemplo da Siren Suzuka e Rice Shower, que eram dois cavalos ali, que pelo menos a Suzuka ali, no auge da carreira, acabou sofrendo uma lesão, e até mesmo ali, o cavalo foi eutanasiado, eu não sei como fala, pro cavalo, né, morrer. E dentro do anime a gente tem uma perspectiva diferente, a gente vê a trajetória das garotas ali, delas se recuperando dessas lesões. Então pelo menos o anime ele trouxe uma maneira mais leve, uma maneira mais tranquila, mas mostrando o passo a passo para que elas possam dar essa volta por cima e voltar a vencer corridas novamente. E um quarto ponto, cara, que é muito interessante também, que eu gostei bastante, é a trilha sonora desse anime. Como eu havia dito anteriormente, eu não sei se eu falei na verdade, mas essas garotas cavalo, elas são idols. Tem um show após as corridas, onde as 3 primeiras colocadas, elas cantam, fazem um show ali, e acaba tendo ali que a gente tem umas músicas muito legais, cara, marcantes mesmo, que gruda na sua cabeça. Eles conseguiram caprichar muito, tanto nas cenas de drama, nas cenas engraçadas. Eu acho que foram bem aplicadas. Quando você assiste, você sente tanto alívio quanto medo, drama, ansiedade de você saber o que vai acontecer ali no episódio após uma corrida. E eu acho que eles fizeram muito bem isso, tá? Então, em geral, cara, o que eu queria resumir pra vocês é que se você já deve ter visto alguma imagem do Musume, você acha que é um anime mais infantilizado ou até mesmo mais pra um público feminino, cara, você tá muito enganado, até porque esse anime não tem foco apenas para um público feminino, e sim um público masculino. Eu, pelo menos, conheço muitas pessoas, muitos homens aí, que consomem esse tipo de conteúdo, e é um anime divertido, é um anime leve. Se você, por exemplo, tá sem ideia do que assistir, não tem noção, cara, assista Momosume, não precisa ter esse preconceito, tá, cara? É um anime divertido, é um anime legal, eu tenho certeza que vai alegrar o seu dia, porque, cara, é um anime muito engraçado, que ao mesmo tempo tem a questão do drama ali, mas que no final dá tudo certo, a gente consegue ver ali cada personagem contando suas histórias. Algumas personagens têm traumas, outras acabam tendo ali também sucesso, enfim, todas ali acabam tendo um final feliz. E é legal você conhecer também ali todas as histórias das personagens, todos os cavalos ali da vida real, porque eu até mesmo comecei até a me interessar em conhecer o turf japonês, as corridas de turf japonês da vida real, porque é legal, é interessante. Como eu disse, se você está tendo dificuldade de achar um anime novo para assistir, recomendo muito que vocês assistam Uma Musume Pretty Derby. E não temos somente 3 temporadas, nós temos episódios extras, temos OVAs da primeira temporada, temos OVAs para assistir logo após a segunda e a terceira temporada. Temos um filme também lançado agora recentemente em 2024. E no ano passado também o mais recente lançamento desse anime, Uma Musume Cinderella Grey. Mas esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. De verdade, eu peço, por favor, você deixe o seu like, se inscreva no canal. Me diz aí, você já assistiu esse anime? Você curtiu, não gostou? Ou se você não assistiu, cara, realmente assista e depois volta aqui no vídeo para deixar sua opinião, para esclarecer o que você achou ou não, beleza? E é isso, galera. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, falou e fui!